Olá, boa tarde. Hoje vou estar apresentando um seminário de Laboratório de Sistemas Computacionais, Arquitetura e Organização de Computadores. Esse seminário é referente ao ponto de checagem 1, que trata-se de conjunto de instruções e arquitetura base. Esse projeto é referente ao processador que eu vou estar desenvolvendo nessa disciplina. Bom, brevemente eu vou estar aqui apresentando. Sou da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, campus é São José dos Campos. Os professores docentes dessa disciplina que estão me orientando são o professor Tiago e o professor Sérgio. Meu nome é Walter Kenji Nishimaru Neves. E para estar discutindo o processador, queria deixar bem claro algumas coisas antes. Algumas decisões do projeto, elas devem ser tomadas e levadas em consideração antes de começar a fazer. É claro que tem muita mais coisa além dessas três que está na tela, mas eu vou exemplificar aqui. Bom, linguagens de programação, tecnologia em compiladores e os sistemas operacionais, eles, eles necessitam se comunicar com o nosso processador. Por que eu estou falando isso? Eu ainda não fiz a matéria de compiladores, hoje eu estou cursando linguagens formais e autômatos. Além disso, eu também não cursei sistemas operacionais e eu não tenho como prever, eu sou muito leigo nesse assunto, eu não tenho como prever como vai ser o diálogo das minhas peças ao final do curso. Então, eu vou estar tomando decisões hoje para o meu processador, mas muito provavelmente elas não vão ser definitivas, pelo seguinte fato: eu posso estar terminando esse curso aqui com um processador que funcione, mas mais para frente, quando eu for fazer meu compilador, se eles não conseguirem dialogar, eu vou precisar refazer o meu processador. Então, muito provavelmente, eu vou estar dizendo várias coisas aqui hoje referentes à minha ideia de processador atual, mas no futuro isso pode ser flexível. Então, eu espero que os professores aceitem isso, e por mais que eu esteja fazendo uma apresentação hoje, talvez amanhã eu já mude alguma coisa. Tudo bem? Bom, deixando de lado isso, eu tenho que seguir adiante e fazer meu processador hoje. Não adianta, porque eu não vou esperar compiladores chegar, bater na minha porta e falar que eu preciso fazer processador de tal jeito. Então, hoje eu vou estar apresentando a ideia que eu tive atualmente, perfeito? Bom, referente ao conjunto de instruções, eu vou estar tomando como base o MIPS, que eu aprendi nas aulas de arquitetura e organização de computadores com o professor Capa Bianco. Rapidamente eu vou estar discutindo sobre o OP-Code. Eu vou estar falando também da classe de endereçamento que eu vou estar adotando, que é registrador load store. Mais para frente tem um slide sobre isso. Tipos de dados, eu acredito realmente que eu vou trabalhar esses três, float, int e char. Bom, como eu disse, se por acaso houver necessidade de, por exemplo, alguma coisa booleana, eu posso estar implementando também, mas a princípio é isso. Tipos de instrução, vai ter um slide discutindo quais serão os tipos de instruções que eu vou estar trabalhando no meu projeto. Transferência de controle é algo muito importante, porque sem a transferência de controle não dá para fazer um laço, né? Deixa o código totalmente não fluido, né? Então a gente vai ter que estar discutindo também algumas coisas sobre transferência de controle, mas tenha ciência de que tudo isso que eu estou trabalhando aqui hoje foi o que eu absorvi e entendi das aulas de arquitetura e organização de computadores. Então, muito provavelmente, se alguém já viu os slides do Capa, as aulas do Capa, vai achar realmente muito parecido, porque eu tomei como base as aulas dele. Perfeito? Mas, possivelmente, futuramente, eu vou estar mudando alguma coisa. Ok? Bom, quanto ao registrador Load Store, por que eu penso em usar ele? Hoje em dia não se fazem classes de endereçamento diferentes dessa, só se usa essa. Bom, apesar de estar escrito aqui que facilita o diálogo com o compilador, eu não sei dizer em qual fator isso é realmente facilitado, mas por eu ser leigo e não saber dizer, eu li essa informação e acredito nela. Então vou considerar que escolher e optar por um registrador load store é melhor do que as outras. Bom, mesmo assim, eu acho que dentro do meu processador eu vou precisar de uma pilha, porque
se eu for fazer recursão ou se eu for, por exemplo, acabou o meu número de registradores disponível, mas eu ainda preciso guardar alguma informação, então eu vou conseguir trabalhar com a pilha como se fosse uma extensão dos meus registradores. Então, assim, de repente, pode dar na telha, ah, não, eu estou fazendo uma pilha, mas eu também estou fazendo o registrador load store. Eu posso mudar e fazer a classe de endereçamento virar pilha. Talvez seja convincente, quer dizer, seja conveniente, perdão. Mas isso é uma decisão que eu vou tomar mais para frente. Eu não sei se implementar isso é muito difícil ou é muito fácil. Mas ao decorrer a gente vai estar decidindo com mais calma. Bom, o modo de endereçamento vai ser direto, principalmente por causa da desvantagem, né? Os endereços possíveis do dado são limitados, mas muito provavelmente com o processador que a gente vai estar trabalhando no laboratório, a gente não vai estar usando muitas entradas de dados. Então eu acho que tem endereço suficiente. Bom, de acordo com a necessidade, a gente pode trabalhar nessa ideia de modo de endereçamento ser diferente também. Bom, como vantagens, a gente tem um acesso único à memória e não precisa calcular o endereço da memória adjacente, né? Então isso é legal. Acredito também que o modo de endereçamento direto seja um dos mais fáceis de implementar, o que me agrada muito a ideia. Bom, o formato das instruções, na verdade, eu não sei se era para eu estar discutindo hoje, não sei se é matéria, na verdade, de AOC. Formato de instruções possivelmente é algo sobre compiladores, né? Que eu vou estar trabalhando o jeito que a informação é trabalhada. Mas, de qualquer jeito, eu estou dando uma ideia inicial aqui e eu vou utilizar exatamente como o Assembly Mips faz. Se alguém for no slide do professor Capabianco, vai ver que isso aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V das ideias de lá e eu estou apenas reproduzindo, mas são uns 32 bits lá. A gente vai estar trabalhando com os registradores, aí tem o código da instrução, o registrador de origem e os dois registradores de origem e um registrador de destino. E isso aqui é como se fosse um opcode maior, né, que decide funções dentro dessa função. E esse shunt aqui trata-se de deslocamento, né? A gente vai estar trabalhando essas ideias conforme a necessidade. Bom, aqui está exemplos de como você escreve a instrução, mas muito provavelmente não vai ser assim. Eu não sei se eu vou fazer o assembly, eu não vou fazer uma réplica disso, né? Até porque eu acho que fica redundante, porque dentro do processador já vai ter o assembly, né? Enfim, o formato das instruções é algo meio nebuloso ainda, mas vai ser discutido com mais calma, vai ser repensado. E não sei nem se é o momento ainda para estar pensando sobre isso. Bom, tipos de instrução. Tem uma lista aqui, que eu acredito que essa lista seja essencial para quase tudo que você vai fazer dentro do computador, você precisa ter esses comandos. Eu acredito que eu não esteja esquecendo nenhuma instrução importante, mas se eu estiver esquecendo alguma coisa, eu vou incrementar de acordo com a necessidade. Vou falar para vocês rapidamente quais são as instruções. Trata-se da soma, da subtração, do acesso à memória, né, de carregar um dado da memória, de salvar um dado na memória, uns ifs, né, se for igual ou se for diferente, o set on less than, SLT, a gente usa bastante para laços também, e aqui a gente tem o jump register e jump and link, né, que são as transferências de controle. Sem eles não dá para fazer, por exemplo, laço, né? Não dá para fazer um while, não dá para fazer um for, então a gente tem que ter transferência de controle nos tipos de instrução. Datapath e unidade de controle são duas coisas importantes que a gente vai ter que estar pensando bem. Além disso, eu já meio que me decidi com relação a ser monociclo ou multiciclo. Eu acho que eu prefiro monociclo por conta de ser mais fácil de implementar. E apesar dele ser um pouco menos eficiente, eu não estou querendo fazer um melhor processador. Eu sei que desse laboratório a gente vai fazer um processador, mas ele nem se compara com os que tem no mercado até hoje, né?
A gente quer fazer um processador que funcione. Então eu não pretendo, pelo menos a princípio, eu não pretendo complicar muito. Quero fazer algo que funcione e para isso eu vou adotar um monociclo. Bom, o DataPath é um Ctrl+C, Ctrl+V do DataPath que está na aula, do Capobianco. A unidade de controle também está aqui. A gente vai estar trabalhando em cima as minhas instruções, o meu conjunto de instruções em cima desse DataPath. Provavelmente vai ser quase a mesma coisa. Possivelmente vou estar adaptando alguma coisa dentro dessa imagem, de modo a simplificar ou facilitar o funcionamento do meu processador. Mas acredito que seja algo muito semelhante a isso. Bom, com relação ao cronograma e o futuro desse curso, os professores estipularam algumas datas, outras ainda não foram definidas, mas eu pretendo seguir à risca isso. Hum, vou ver muito bem, vou me organizar muito bem com relação aos estudos, por conta dessa pandemia tá bagunçando tudo, mas acho que eu consigo tudo dentro do prazo, sim. Bom, com relação ao primeiro, o próximo, minha próxima obrigação como aluno, relatório técnico, basicamente eu acredito que seja algo como pegar esse seminário que eu fiz, formalizar ele em uma escrita dedicada, uma escrita formal, de acordo com os moldes dos professores estipularem, e para daqui a uma semana eu acho que eu consigo fazer tranquilo. A avaliação dos alunos, isso vai ser muito bom, porque vai incrementar no meu projeto, né? Eu vou ter outras ideias, outras perspectivas do que os meus colegas estão trabalhando. Muitas vezes eu posso estar até percebendo se eu estou muito perdido na matéria, se eu estou atrasado, e isso vai ser uma boa experiência. Não para competir, não para me comparar com os outros, mas também para continuar aprendendo e é claro, os outros alunos também vão estar aprendendo comigo, né? Bom, com relação ao relatório técnico PC2, isso já se trata mais da implementação do projeto no Quartz e, de certa forma, eu tenho certas preocupações porque meu computador ele é dual boot e antes eu só usava o Linux. No Linux não funcionava o Quartz, eu não consegui instalar, mas agora no Windows eu vou estar correndo atrás disso para implementar todo o projeto. Como eu não tenho outro computador, eu vou ter que me virar bem com isso. Com relação a isso, a minha única preocupação mesmo é se o Quartz vai funcionar no meu computador, mas acredito que sim, porque se eu usar no Windows vai dar certo. Apesar disso, eu nunca fui muito bom em implementar as coisas em Verilog, porque no laboratório de circuitos digitais a gente teve só a introdução à linguagem, né? Então, eu vou ter que estar me esforçando nesse meio tempo para correr atrás da linguagem. Bom, avaliações dos colegas eu acho que vai ser a mesma coisa do avaliação primeira. Eu vou estar aprendendo com os outros. Quanto ao vídeo explicativo do projeto trabalhado no Quartos, do ponto de checagem 2 e ponto de checagem 3, eu acredito que a data ainda vai ser estipulada e vai ser algo relativamente parecido com o que está sendo agora, com o único fator de diferença que eu não vou estar apresentando em slides, muito provavelmente eu vou estar trabalhando slides juntamente com quartos, né? Com algumas coisas do quartos implementadas. Bom, o produto final também tem uma data a ser estipulada. Apesar disso, eu não sei como que vai funcionar. De acordo com aquela webconferência que a gente teve com os professores, muito provavelmente a gente não vai estar conseguindo testar na placa, né? Então, vamos ver como é que vai ficar o produto final, se apenas os arquivos vão ser suficientes. Não sei como os professores vão testar. Mas independente do que acontecer com a pandemia, com a faculdade, um dia vai voltar e quando esse dia chegar, a gente precisa ter o processador funcionando. Então, um dia vai estar certo. Referências bibliográficas. Bom, os professores devem ter percebido, ou quem estiver assistindo o vídeo também. Basicamente, são as aulas do professor Capa Bianco copiadas, né? Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi de arquitetura e organização de computadores foi graças ao professor Capa Bianco. Então, nessa pandemia, eu fui e revisitei as aulas dele no YouTube. Aqui tem a lista inteira
do curso que ele deu. Bom, com relação aos agradecimentos, eu queria estar agradecendo a faculdade, primeiramente, porque eu posso estar enganado, mas acredito que não. A nossa faculdade é a única no Brasil que tem essa metodologia de ensino em relação à engenharia da computação, que ao percorrer do curso a gente faz os nossos próprios componentes do computador e no final do curso a gente tem a integridade. A gente pode dizer, nossa, a gente que fez esse computador. Isso é algo único. No Brasil inteiro, se eu não estiver enganado, no Brasil inteiro a única faculdade que tem isso é a nossa. Muito legal isso. Eu acho que dá uma compreensão melhor da máquina que a gente tem em mãos. Claro que eu preciso agradecer também os professores docentes, os orientandos dessa matéria, que são o professor Tiago e o professor Sérgio. Mesmo em tempos de pandemia, eles estão fazendo o possível para dar, dar continuidade ao curso. Eles não optaram por parar a matéria. E se eles parassem a matéria, ia travar um ano na nossa graduação e isso seria muito ruim, um atraso de vida para todo mundo. Tenho que agradecer ao professor Capa Bianco, não só pelas aulas de arquitetura e organização de computadores, mas desde circuitos digitais ele me ensinou muita coisa e, e na verdade, a inspiração para engenharia da computação veio dele. Antes de conhecer ele, eu queria fazer ciência da computação. E eu sou muito grato a ele por ter me ensinado tanta coisa. E é claro, eu tenho que agradecer também ao professor Lauro, que ele me ensinou a manipular o Quartz. E apesar de esse ponto de checagem um não se tratar nada do Quartz, futuramente, daqui a pouco, eu vou ter que estar desenvolvendo tudo lá. Então, o Lauro que me deu essa base. Então, sou muito grato também. Bom, os amigos de sala eu tenho muito a agradecer também, porque por mais que ninguém esteja copiando nada de ninguém, a gente está se ajudando, né? Nesses tempos de pandemia, a gente tem que se unir e ninguém está competindo. Todo mundo está fazendo um projeto diferente. E às vezes um amigo sabe uma coisa, o outro amigo sabe outra e todo mundo se ajuda. Isso é muito bom. É claro que eu também tenho que estar agradecendo aos veteranos, porque existem veteranos muito solícitos, que eles estão dispostos a ajudar a gente, qualquer dúvida que a gente está passando, porque eles já passaram por isso, eles sabem como é difícil, às vezes é muito abstrato o que a gente precisa fazer, não sabe por onde começar, e eles estão ali para ajudar, isso é muito legal. E é claro que veteranos também engloba os dois monitores da disciplina, o monitor Fabrício e o José Jailson. Eu ainda não entrei em contato com nenhum dos dois, mas logo mais, se eu tiver alguma dificuldade no caminho, eu acho que eu vou falar com o Fabrício, porque ele é um grande amigo meu. Bom, ademais, espero que não tenha faltado nada no trabalho e logo mais estarei entregando o relatório do ponto de checagem 1. Muito obrigado.